Tite comanda o último treino visando o jogo contra o Boa Vista amanhã, que pode dar a liderança e a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Pedro indo para o Chelsea? Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Não é inscrito, não nos segue? Se inscrevam e passem a nos seguir. Ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro, para que assim possamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Se você gosta do nosso trabalho, compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça. Então vamos para a notícia, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa. Ontem teve aí o clássico Botafogo e Vasco da Gama. O Vasco da Gama goleou o Botafogo por 4-2. O Botafogo corre o risco aí de ficar fora da semifinal, perdendo a vaga para o Nova Iguaçu. O pequenino dos grandes corre o risco de ficar fora aí. E após a vitória do Vasco sobre o Botafogo, o Verrete, não sei como é que se pronuncia o nome dele, após a vitória aí sobre o Botafogo, deu entrevista ao canal GOAT. E Verrete disse o seguinte, abre aspas, se os juízes são corretos, está claro que o Vasco brigará pelo campeonato e todos que enfrentar. Contra o Bangu, Flamengo, Fluminense, merecíamos ganhar. E hoje isso foi provado. Fechado. Cara, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, a culpa é sempre do juiz, não é o Vasco que jogou mal, não. Igual o Flamengo, quando não joga bem, a culpa é o campo, a culpa é da bola, é isso aí. Então, seguindo aqui com a notícia, né? Infelizmente, sabemos que Gerson está internado com infecção urinária, né? E quem pode assumir a vaga dele aí é Igor Jesus. Igor Jesus, que se destacou muito no jogo contra o Bangu, né? Tem mais uma oportunidade, já que o volante Alan também foi detectado aí com dengue, né? Alan, que eu já falei sobre ele ontem, que precisa ir numa sessão de descarrego na Igreja Universal, né? Então, Igor Jesus aí, que eu já acompanho o Igor Jesus desde a base. Igor Jesus é um jogador muito bom, ele sempre jogou dessa maneira, ele teve poucas oportunidades, sofreu uma lesão, e eu espero que ele agarre essas oportunidades que têm sido dadas a ele com unhas e dentes. Triste por Gerson estar enfermo, triste por Alan estar enfermo, ainda não ter conseguido jogar bem no Flamengo, não conseguiu ter partidas assim que justificasse o valor que foi pago. Foi a 10ª negociação mais cara, se eu não me engano, aí, de 2023, né? Então, infelizmente, isso aí. Matias Vinha, né, que participou no treino participou no treino de ontem, deve participar no treino de hoje novamente. Teve o nascimento da sua filha Faustina, já falei sobre isso mais cedo. Ele vai ter sua apresentação oficial hoje, às 14 horas e 15 minutos, estarei fazendo aí, trazendo para vocês essa coletiva de imprensa, compartilhando aí da Flá TV na nossa página Amaury de Paula Santos no Facebook, né? Seguindo aqui, Tite define time titular do Flamengo para o jogo contra o Boa Vista em treino dessa segunda-feira, né? Segundo apurações aí, o elenco do Flamengo treina no Ninho do Urubu a partir das 16 horas, horário de Brasília, dessa segunda-feira, no centro de treinamento Ninho do Urubu, e Tite vai definir titular que vai a campo contra o Boa Vista amanhã, dia 20, às 21 horas e 30 minutos, no Maracanã, né? Flamengo aí conta com o retorno de Eric Pulgar, ficou suspenso pelo 3º cartão amarelo no jogo contra o Bangu, porém, com a punição já cumprida, Eric Pulgar volta e fica à disposição do Tite. O retorno do chileno, inclusive, é de extrema importância, visto que os desfalques que o time terá no meio-campo contra o Boa Vista. Tite terá aí dor de cabeça para montar a equipe do Flamengo, né? A começar por Alan, após atuar no Flamengo em jogo contra o Volta Redonda no dia 10 de janeiro, o clube comunicou que o volante ficaria afastado por 12 dias por causa aí de tratamento de reequilíbrio muscular, né? Por fim, o rubro-negro anunciou na manhã de domingo que o camisa 21 está com dengue. Já o caso de Gerson, que pegou muitos torcedores de surpresa, isso porque após chegar ao CT do Urubu para treinar, o volante se queixou de dores abdominais
e foi encaminhado ao hospital. Ao realizar exames, ficou diagnosticado que o atleta está com infecção renal. Dessa forma, o Coringa segue internado. De La Cruz ainda é dúvida. Na parte ofensiva aí, De La Cruz ainda não tem presença confirmada. O uruguaio não viajou para Aracaju com o restante do elenco, pois dava início a tratamento no ombro direito. Neste cenário, fica a expectativa para saber se o atleta se recuperou a tempo para o próximo compromisso amanhã. Nicolás De La Cruz treinou ontem, né? Hoje, Tite deve aí lançar os relacionados para a partida de amanhã. Então, seguindo aqui com outra notícia, Flamengo com vaga encaminhada e Botafogo ameaçado de ficar de fora. Vou trazer para vocês a tabela atualizada. Em primeiro lugar, o Fluminense com 21 pontos. Segundo é o Flamengo com 18 pontos e ainda joga nessa rodada, né? Flamengo, se ele vencer amanhã, por um placar simples, ele já tem a sua vaga garantida na semifinal. Já falei isso. Nova Iguaçu é o terceiro com 18 pontos, o quarto é o Vasco com 16. Botafogo é o quinto com 14 pontos e corre o risco de ficar de fora. Sexta, a Portuguesa com 14 também. Sétimo, Boa Vista com 12, ainda joga na rodada contra o Flamengo amanhã. Oitavo é o Madureira com 10 pontos. O nono é o Volta Redonda com 9 pontos. O Bangu é o 10º com 5 pontos, ainda joga na rodada. O 11º, Sampaio Corrêa com 4 pontos. E o 12º, Audax Rio, que ainda não pontuou. Uma pena Audax Rio estar nessa situação, né? Mas antes eles do que o Flamengo. Faria pouco, meu pirão primeiro. Como eu já falei, o Flamengo apresenta Matias Vinha hoje no CT1 do Urubu, né? Expectativa que ele estreie amanhã, né? Quem deve começar jogando é Ayrton Lucas e Tite com certeza deve botar ele alguns minutos para dar rodagem para ele no elenco do Flamengo. Agora vamos para um assunto chato pra caramba, que eu não aguento mais, mas a minha função é manter vocês informados, né? A situação sobre Léo Ortiz. Eu sempre falo rápido, não tem nada definido. Vamos lá. A cúpula maior do Flamengo se reúne hoje à noite lá na Gávea para decidir se eles vão elevar o valor para contratar Léo Ortiz. O valor pedido aí pelo Red Bull Bragantino é 8,5 milhões de euros. Eu acho muito dinheiro para um zagueiro, já que o Carolino e o Fabrício Bruno estão dando conta do recado no momento, né? Então, seguindo aqui, de acordo com informações de Júlio Miguel Neto, a situação entre Flamengo e Red Bull Bragantino ainda não se resolveu pelo seguinte fato: o Flamengo fez uma promessa de pagar um valor que é o de 8,5 milhões de euros ao Red Bull Bragantino e não colocou essa proposta no papel. Sendo assim, o Red Bull Bragantino está irredutível e ele quer que o Flamengo chegue ao valor que ele apalavrou, que foi apalavrado com a diretoria do Red Bull Bragantino. Então, o grande culpado da negociação ainda não ter acontecido, segundo Júlio Miguel Neto, é da diretoria rubro-negra, que não está honrando com seu compromisso, assim como fez com Gabriel Barbosa, o Gabigol. Foi prometido a Gabriel Barbosa que seria renovado o seu contrato por 5 anos, foi apalavrado isso e hoje nós vemos aí que Gabriel Barbosa, o Gabigol, corre o risco de não renovar com o Flamengo. Então, seguindo aqui para Léo Ortiz, né? Então, a diretoria vai se reunir hoje, Marcos Braz, Bruno Spindel, Cacau Cota, Rodolfo Landim, toda a grande cúpula, principalmente o financeiro, para resolver essa situação, se vão ou não chegar aos valores pedidos pelo Red Bull Bragantino. Essa daí é a situação de momento de Léo Ortiz. Então, vamos sair de Léo Ortiz, vamos entrar aqui para o clássico Flamengo e Fluminense, que acontece no domingo, dia 25, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Desse modo, a venda aí dos ingressos para o clássico Fla-Flu começa nessa segunda-feira, dia 19, às 10 horas da manhã, para os sócios torcedores. Ou seja, os torcedores que quiserem acompanhar Flamengo e Fluminense das arquibancadas do Maracanã podem adquirir as entradas através do site flamengo.superingresso.com.br. Hoje, segunda-feira, dia 19, a partir das 10 horas da manhã, abriram as vendas para os ingressos do clássico Flamengo e Fluminense,
Os ingressos aí custam de 20 a 500 reais. É isso aí. Agora vamos falar sobre Chelsea e Pedro. O que se tem de concreto nesse assunto que vem sendo vinculado aí nas redes sociais, entre o interesse do Chelsea no Pedro? Vamos lá. O Chelsea tem sua equipe de scouts, né? Que eles avaliam aí possíveis jogadores que possam vir atuar no Chelsea. O Pedro consta nessa lista. Não tem nenhuma proposta concreta, não tem nenhum interesse direto. Entre Pedro tem outros jogadores aí que o Chelsea também está interessado. Vamos botar um exemplo: Gabigol, Hulk. Então, o que acontece? No meio do ano, o Chelsea vem no mercado fazendo a oferta para os clubes desses jogadores. Ele tem a lista lá: o primeiro interessado é esse, o segundo interessado é esse, o terceiro é esse. E o Pedro simplesmente faz parte dessa lista, né? Então, assim, os valores, segundo informações que eu obtive, é de 25 milhões de euros, né? Mas, segundo informações que eu obtive, é que Rodolfo Landim disse que para vender Pedro seria entre 60 e 70 milhões de euros, sabendo que a multa rescisória do Pedro hoje, 2024, é de 100 milhões de euros, pouco mais de 500 milhões de reais. Então assim, o pessoal arrancando os cabelos, o Chelsea quer o Pedro, o Chelsea quer o Pedro. Ele tem uma lista lá, assim como o Flamengo, né? Se você vê o setor de scout aí, ele tem lá as suas opções. Para zaga, a novela Léo Ortiz, né? Para lateral esquerda, tinha Matias Vinha, mas o plano B era fulano de tal. Nós tínhamos a Nicolas de la Cruz como opção, primeira opção, mas nós tínhamos fulano, ciclano e terceiro como segunda, terceira e quarta opção. Essa é a situação de Pedro. Não tem nada de concreto, não tem oferta nenhuma. Pedro não foi procurado, os representantes do Pedro não foram procurados, valeu? Então, são essas as informações que eu tinha para trazer agora na parte da tarde para vocês. Espero que vocês tenham gostado, chegaram até aqui, deixa o like de vocês. Não é inscrito, se inscreva, não nos segue, passa a nos seguir. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.